Pronto. Bom dia a todos e a todas, não é um prazer enorme tê-los hoje aqui, né, para mais um dos nossos seminários virtuais, né? Hoje teremos como palestrante, não é, um jovem brilhante pesquisador, não é, o Tiago Oliveira Rodrigues. Tiago não é o homem das florestas. Eu estou dizendo que ele é graduado, mestre e doutor, não é, em ciências florestais na UNB. Depois o nosso, não é, Alan vai fazer essa sua apresentação formal, viu, Tiago? Mas isso é um motivo, não é, primeiro de orgulho de ter um jovem hoje, não é, palestrante, um jovem como você, não é, uma carreira já brilhante, e dizer a todos, né, o nosso muito obrigado por estarem aqui, né, por participar dos nossos seminários virtuais. Agradecer a presença, né, dos bolsistas, dos convidados, dos professores, não é? Está aí o professor Romo Menezes, nosso chefe, não é, Aldo, não é? Eu acho que hoje é sem dúvida, um momento especial, não é? Vamos tratar, eu acredito, viu, Tiago, essa questão cada vez mais, né, está tomando importância. Eu, pelo menos, sou pouco conhecedor da avaliação do ciclo de vida, né, na questão das florestas, e eu acho que é um tema que vai, não é, despertar o interesse de muitos dos nossos alunos. Então, para finalizar essas palavras iniciais, que o PRH o agradece enormemente, viu, Tiago, pela sua disponibilidade de estar hoje aqui, de dar seu tempo, não é, de contribuir para a formação, não é, dos nossos alunos. Tá bom? Muito obrigado, viu, a todos que estão aqui, em especial a Tiago, não é, Oliveira Rodrigues. Alan, por favor. Bem, bom dia a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Tiago Rodrigues por ter aceitado o convite, né, de participar para apresentar o 13º webinar do PRH 48, com o tema, né, Pensamento de Ciclo de Vida, uma abordagem sistêmica para avaliação do perfil ambiental dos biocombustíveis. Vou falar um pouco agora sobre o currículo do nosso palestrante. O Dr. Tiago Rodrigues, ele é graduado em Engenharia Florestal, como o professor Antônio falou, pela Universidade de Brasília, a UNB, e também tem mestrado, doutorado e pós-doutorado, também na UNB, em Ciências Florestais. Ele é pesquisador colaborador pleno do Departamento de Engenharia Florestal da UNB e pesquisador associado do setor de energia da biomassa do Laboratório de Produtos Florestais. Ele também é diretor de sustentabilidade no Instituto CO2 Zero de Brasília. Fez estágio no exterior no Centro de Apoio à Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, em Montpellier, na França. Atualmente, ele é pesquisador em avaliação de ciclo de vida no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Também é editor assistente da revista latino-americana de avaliação de ciclo de vida, gestor de qualidade do Banco Nacional de Inventários do Ciclo de Vida, diretor da Fundação de Tecnologia Florestal e Geoprocessamento, experiência acadêmica e profissional em biomassa e energia, processos, caracterização, avaliação de desempenho ambiental, estudos de viabilidade e valorização de resíduos. Ele atua na área de pensamento de ciclo de vida desde 2009, por meio da realização de estudos de avaliação de ciclo de vida de sistemas bioenergéticos, elaboração e validação de inventários do ciclo de vida, desenvolvimento de cursos de educação à distância sobre ciclo de vida de produtos, realização de cursos de captação, de capacitação em avaliação de ciclo de vida e gestão de informação científica e tecnológica para a sustentabilidade e educação para a sustentabilidade. Bem, vale ressaltar que essa palestra é de grande valia para o nosso programa, né, e vai agregar bastante conhecimento aos nossos membros. Atualmente, o PRH 48.1 possui 13 bolsistas de graduação, agora com os 3 novos que foram otorgados, 5 de mestrado, 2 de doutorado e 1 de pós-doutorado. Além disso, essa palestra se enquadra no tema, né, de área de atuação do nosso programa, que é biocombustível. Atualmente, o programa possui 4 bolsistas trabalhando na área de biocombustíveis e mais 3 bolsistas da área de biotecnologia ambiental, que também se enquadram
nessa área, pois tem trabalhos voltados na área de produção de biogás e também de produtos de valor agregado via rota bioquímica. Logo, esperamos que esse webinar possa ajudar todos os nossos bolsistas e membros a tirarem dúvidas sobre o tema de análise de ciclo de vida voltado, né, à avaliação do perfil ambiental de biocombustíveis. Então, antes de começarmos, eu vou dar alguns informes, né? Eu gostaria de lembrar que todos os participantes aqui podem fazer perguntas ao final da palestra, podem abrir o microfone, se sintam à vontade, em especial aqueles membros que são especialistas, mas também aqueles que tiverem dúvidas sobre o tema. Eu também lembro que podem fazer perguntas pelo chat a qualquer momento, mas que essas perguntas só serão respondidas também ao final da palestra para otimizar o nosso tempo. Tá? Então, o professor Tiago, ele vai ter em torno de 30 a 45 minutos para fazer a apresentação, e depois a gente tem, então, as perguntas. Então, professor Tiago, fica à vontade, então, para iniciar. Muito obrigado pela participação. Bom dia, pessoal. Obrigadíssimo aí pelas palavras gentis, professor Antonino. Professor Antônio, né? Estava Antonino, mudou aqui. Bom, é Antonino mesmo, é Antônio Antonino, viu, Tiago? Você não erra, pronto, fica à vontade. Pronto. Bom, professor, obrigadíssimo pelas palavras. A que eu mais gostei aí, professor, foi do jovem, viu? Vou acatá-la. E, bom, a satisfação é enorme estar aqui. Já tem gente que eu conheço aqui virtualmente, né, há quase um ano, ou mais de um ano, já não sei. É tempo que a gente tá interagindo. E na esperança de um dia se encontrar pessoalmente, né, para depois do encontro como esse, a gente sair para comer alguma coisa, tomar uma cerveja e celebrar a vida, né, e a saúde de todos. Bom, gente, sem mais delongas sobre minha apresentação, vocês já viram, e só reforçando que hoje eu estou no IBIT, né, aqui rapidamente só o contexto do que a gente vai conversar hoje, né, e é justamente começando por quem que eu sou nessa história toda, depois a gente entrar nessa discussão sobre o contexto energético ambiental, né, como é que a energia está, os modelos de geração de energia estão migrando, né, ou estão melhorando por conta de questões ambientais, né, principalmente, e econômicas, lógico, né, que ainda é o que rege, para depois a gente discutir um pouco sobre biomassa energética, né, e tentar enxergar que a biomassa energética, por si só, não é solução, né, a gente tem que ver um pouco além, e aí daí que vem a perspectiva de ciclo de vida, nessa abordagem mais sistêmica, e que nos ampara a tomar decisões melhores, né, propondo a gente enxergar as externalidades sempre, né, a gente, ao invés de focar nos benefícios de maneira direta, a gente olha para os benefícios, mas abre o leque. Assim, muito bem, está trazendo benefício e que malefício que está trazendo também. E aí, no final, a gente discute um pouquinho como é que está inserido essa questão, né, dos biocombustíveis, em relação a essas melhorias de desempenho ambiental, em comparação aos substitutos, né, os fósseis. Bom, para quem não conhece, o IBIT, ele é uma casa pouco conhecida, né, e hoje em dia nem tanto, né, porque a gente está na tal da sociedade da informação, né, e aí o IBIT está aparecendo mais, mas informação é uma coisa transversal, né, e é uma atividade, eu diria, meio, né, para a maioria das pessoas, por isso que ele não é tão aparecido. Mas ele está aí há quase 70 anos, né, de atuação, é uma casa que cuida da BDTD, né, que muitos dos pesquisadores aí, todos praticamente, né, usaram a BDTD de alguma forma, ou algum outro serviço, produto do IBIT. E lá dentro a gente tem uma coordenação de tecnologias aplicadas a produtos que vem trabalhando com informação para sustentabilidade há alguns anos, né, e a gente está consolidando isso agora, nesse momento, de maneira mais oficial, né, e aí algumas novidades estão por vir aí, em relação à nossa atuação, mas basicamente o que a gente faz lá é a gestão do Banco Nacional de Dados de Inventários do Ciclo de Vida, o CICV Brasil,
né, que é o nosso Banco Nacional de Inventários, e a LAUCA, né, a Revista Latino-Americana de Avaliação de Ciclo de Vida, todos convidadíssimos a publicar, a enviar artigos lá para a gente. Bom, e dentre outros projetos, né, e um projeto como essa minha participação, essa minha contribuição com a Federal de Pernambuco, né, desde o ano passado, né, com disciplinas, com orientação, participação em banca, né, isso aí a gente faz com o maior prazer, que é uma forma que a gente tem de interagir com o que está acontecendo de fato, né, nas várias regiões do país, e saber como isso conjuga com essas ferramentas para a sustentabilidade que a gente quer promover. Bom, gente, eu vou tentar ser objetivo na minha conversa, porque a discussão é sempre a melhor parte, né? Então, a conversa toda ela é mais num tom provocativo, né? E se eu provocar bem, vão sair perguntas, né? E contextualizando, a situação é essa, né? A gente está nessa última década batendo recordes de temperatura, né? Tá todo mundo acompanhando isso, né? Canadá chegando aí a 50 graus Celsius, mortes, ondas de morte por conta de calor, e a gente sabe muito bem o motivo disso, né? É o incremento do efeito estufa, são as mudanças climáticas, o aquecimento global. E o que a gente tem feito muito bem ao longo desses anos, o que a gente não tem feito é resolver o problema, né? Eu acho que isso é um consenso. Mas o que a gente tem feito muito bem é medir, né? Cada dia que passa, a gente está medindo melhor, a gente está coletando dados de maneira mais eficiente, né? E podemos chegar a algumas conclusões, né? E esse gráfico aqui ilustra bem, né, a parcela de responsabilidade do setor de energia, né, no incremento do efeito estufa, né, no aumento das mudanças climáticas. Seguido aí da questão de agricultura, né, e mudança de uso do solo, resíduos e indústria. Sendo que a indústria vai precisar de energia, o setor agrícola precisa de energia, inclusive para fornecer fontes de energia, né? Então, a gente separa, mas as coisas estão integradas, né? O fato é que energia é vetor de desenvolvimento e pode ser o vetor também de desaparecimento, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que ver a situação sob esse prisma também. E esse aqui eu vou passar bem rápido, inclusive porque já é informação um pouco antiga, né? Mas ela é interessante porque ela é norteadora, né? Tem 10 anos que esse estudo do IPCC estabeleceu alguns cenários de futuros de desenvolvimento energético e chegou-se à conclusão de que a bioenergia tinha o maior potencial, seguido de solar e eólica, né? Justamente por esse papel que a energia de biomassa tem de ser carbono neutro, né? Carbono neutro na sua análise mais direta, né? O carbono contido na biomassa, ele é neutro desde que, inclusive, aquele carbono que voltou para a atmosfera seja puxado de novo, né? Num ciclo eterno, né? Ou seja, a gente tem que plantar o mesmo ou mais do que a gente colhe nesse sentido. Bom, então a bioenergia vem apontando com uma das grandes soluções, mas vamos começar a prestar atenção nas coisas aqui, né? Não existe solução única, né? E toda solução vai trazer as externalidades. Bom, e como é que a gente está? A gente, Brasil, está nesse cenário de contribuição das emissões. A gente tem uma figura um pouco distinta, porque o nosso setor energético ele não contribui muito, justamente porque nossa matriz energética é das mais equilibradas do mundo, em termos de renováveis e não renováveis, né? Ou a mais equilibrada, se não me engano. E ao longo das nossas medições de emissões de gás de efeito estufa, o nosso grande contribuinte tem sido mudança de uso da terra, né? E agropecuária também, né? E um provocando o outro, na verdade, né? Bom, e é interessante saber que essa mudança de uso da terra pode ser causada por vetores energéticos, né?
inclusive biomassa, né? Então a gente tem um jogo de equilíbrio aqui muito sensível, né? Ao mesmo tempo que a gente está buscando soluções, a gente pode estar incrementando problemas, né? Mas a gente vê isso mais para frente. Nossa matriz energética está assim, né? O Balanço Energético lançou aquele relatório, aquele sumário executivo recentemente, né? Ano base 2020. Continuamos muito bem equilibrados, né? Quase meio a meio entre renováveis e não renováveis, em relação ao mundo, uma diferença bem grande. E das renováveis, a gente tem aqui principalmente, olha que maravilha, né? Biomassa, né? Biomassa de cana, figurando aí com 19% de aporte de energia, né? Energia de maneira ampla, né? Não só elétrica. E lenha e carvão, e dentro de outras renováveis, a gente tem carvão vegetal, a gente tem eólica, a gente tem solar, né? Eólica é a que tem crescido mais, né? Tem essa daqui que é bem interessante, né? O Balanço Energético chama de lixívio, o pessoal do setor próprio costuma chamar de licor negro, né? O licor residual do processo de produção de celulose, né? E são números bem interessantes, né? Porque o Brasil é o maior produtor, exportador de celulose de fibra curta, e boa parte desse setor já é autossuficiente em energia por conta do aproveitamento desse tipo de material, e inclusive exporta para a rede, né? Então, a gente tem outras frentes a avançar aí fora, biodiesel e etanol, né? Em relação à energia de biomassa, que tem grande potencial, né, para crescer. E mais interessante de tudo, focada em resíduo, né, aumentando a eficiência de processos que não estavam dedicados para tal, né, processo dedicado para a produção de papel e celulose, no qual o resíduo gera energia para eles mesmos e ainda injeta na rede, né. Bom, e a distribuição dessas emissões, em relação às emissões da nossa matriz, né, o setor de transportes é o grande responsável, né, e a gente tem aqui emissões associadas à oferta interna de energia para o ano passado, de 1,38 toneladas de CO2 equivalente por tonelada equivalente de petróleo, né. Não trouxe aqui uma figura comparativa, mas a gente tem das menores relações, né, de relações de emissão por conteúdo energético. Por um lado, isso é muito bom, né, isso é ótimo, né, temos pouca responsabilidade nesse problema global. Por outro, mostra que a gente está, em termos de desenvolvimento estritamente econômico, né? Estamos um pouco aquém, porque esse desenvolvimento econômico até então tem um custo muito alto baseado nessas fontes fósseis. Bom, e aí as fontes, as ditas fontes alternativas e renováveis, elas partem desses princípios, de que são fontes ditas infinitas e sem emissões, né? Os destaques aí para o infinitas e o sem, porque tudo depende da forma como você gere o recurso, né? Biomassa, né, que é o foco da nossa discussão aqui, ela é infinita porque você pode plantar e replantar, né? A rigor ela não acaba, mas ela tem o seu timing, né? A gente falando aqui de eucalipto, especificamente. Ou vamos falar de capim-elefante, né? 6 meses você colhe, né? É uma velocidade razoável, né? Em termos de renovação do recurso. Agora, se a taxa de consumo é maior, a gente tem problema, né? Isso aconteceu, alguns aí devem lembrar, acho que tem, não sei a média de idade aí, mas alguma boa parte deve se lembrar do apagão florestal que a gente viveu em 2000, 2001, se não me engano, por conta justamente desse desequilíbrio entre consumo e oferta, né? Um recurso dito renovável que estava aquém da necessidade. Ou seja, essa noção de ser renovável ou não, ela requer muita atenção, né? A gente que determina esse grau, esse potencial de ser renovável ou não. A gente pode, inclusive, inverter isso, né?
E a questão de sem emissões, exatamente o que eu estava falando antes, é desse carbono intrínseco à biomassa, mas a cadeia toda ainda é muito dependente de recursos fósseis, né? Muito dependente de diesel, né? Por conta dos maquinários. Então, não é exatamente sem emissões, né? É uma fonte de balanço positivo, a gente pode pensar assim, né? Mas que a gente pode melhorar, inclusive. Balanço negativo. Bom, e a biomassa, ela tem determinadas vantagens em relação aos outros combustíveis, outras fontes de energia, né, que a fazem muito interessante e justificam aquele estudo do IPCC e várias outras constatações aí ao longo dos tempos, né? Energia estocada, né, o que isso quer dizer? Conforme a biomassa vai crescendo, você vai estocando energias sem precisar de uma bateria, como é a eólica, a solar, por exemplo. Está ali, está contida. E ela... as tecnologias estão muito bem desenvolvidas, né, principalmente no Brasil. Né, se você pensar aí no eucalipto, né, a gente está falando aí de média de 40, 45 metros cúbicos por hectare ano, de incremento médio anual, né, ou seja, um hectare cresce 45 metros cúbicos a cada ano, até a idade de corte. Sendo que o eucalipto, na sua origem, lá na Indonésia e Austrália, não chega a 30, né? Ou seja, temos tecnologias muito bem desenvolvidas, acessíveis, escaláveis, né? A gente pode produzir pequeníssima escala, até plantas monumentais. Essa questão de opções de uso final também é muito interessante, né? Porque madeira ou outras fontes de biomassa você pode usar para fins energéticos, mas se o mercado estiver pagando melhor, por exemplo, para construção de cerca de fazenda, poste, ou para o setor de biotecnologia mais fina, né? Você tem esse outro potencial de uso, né? Não é exclusivo. E essa outra questão que eu acho muito importante é a agregação de valor em diversas cadeias produtivas, né? Como eu estava falando do setor de celulose e papel, no qual a geração de energia não é o objetivo. Mas, em termos de aproveitamento de biomassa, né, de matéria-prima, você está entrando lá com, né, X metros cúbicos, X toneladas de matéria-prima, e está saindo com X toneladas de produto, quase fechando esse balanço, né, em 100%. É impossível isso, a gente sabe, mas a gente tem incrementos muito grandes em várias cadeias, justamente pelo aproveitamento de resíduos para fins energéticos. Que, mais interessante ainda, que esse aproveitamento energético pode ser para o próprio sistema de produto. Né? Então, assim, ainda diminui o aporte de energia vindo da rede, né? Enfim, milhões de vantagens. Né? É uma solução maravilhosa. Bom, e aí tem esses vários relatórios, não vou entrar em detalhe, esse material depois vai ficar disponível para vocês podem entrar nos links, né? Mas vários relatórios falando sobre esses potenciais de incremento da biomassa nas matrizes energéticas, né, para melhorar desempenho, para melhorar a questão de aquecimento global, né? Esse aqui é um deles, publicado em 2019, tem outros mais recentes, relatórios ou papers, né? Quem tiver curiosidade vai achar muito facilmente. Mas o ponto é o seguinte, para tudo isso a gente precisa de métrica, né? A gente precisa saber medir. Os dados, eles estão aí, né? A gente tem que saber como extraí-los. E o que a gente tem aí de métrica ambiental é justamente para ver o quanto determinados sistemas, produtos, serviços, comportamentos, né, políticas públicas, incrementam ou não o tal do desenvolvimento sustentável, né, o quanto que eles beneficiam, o quanto que os ditos maus prejudicam, né, e eu estou chamando aqui de métricas ambientais, mas na verdade o leque é maior aqui. A gente tem que falar de métricas para sustentabilidade. No sentido de que, se a gente resolve só o problema do ambiental, a gente pode estar acarretando problemas sérios, econômicos e sociais. Então, né, seguindo aquela visão do tripé, né, não para em pé. Né, se você
equilibra só num pé, vai cair. Então, a abordagem ela tem que ser mais sistêmica do ponto de vista de alcance, de setores, enfim, você está trabalhando com um produto, né? Quem provê insumos para a fabricação daquele produto, né? Você vê a cadeia como um todo, né? Essa é a perspectiva sistêmica, do ponto de vista temporal também, e do ponto de vista dessas dimensões, né? Você está resolvendo seu problema ambiental, mas o que está impactando no aspecto social, econômico? Bom, e as ferramentas, elas têm se desenvolvido ainda muito monocritério focado na questão ambiental. Algumas tentam equilibrar, mas com muita dificuldade, né? Quando você tenta equilibrar as outras dimensões, você incrementa em incerteza, né? E quando você concentra muito em uma, você responde muito bem sobre o desempenho ambiental, mas responde muito pouco do ponto de vista de sustentabilidade, porque não está considerando os outros aspectos, né? Aqui tem alguns exemplos de visualização de resultado, que é outra coisa importante, porque é o que vai comunicar à sociedade, aos tomadores de decisão, de algumas ferramentas já consagradas, né? Aqui a gente tem o tal do barômetro para sustentabilidade, a gente tem aqui o dashboard para sustentabilidade, esse aqui é o Environmental Index Profile, né, o índice de perfil ambiental, e é aqui focado em nações, em cidades, né, uma perspectiva comunitária. Isso daqui é um estudo de análise de ecoeficiência do pessoal da Fundação Espaço Eco, parceirões aí também nessa empreitada aí de métricas para sustentabilidade. A pegada ecológica, né, que provavelmente já é bem conhecida, né, mas também focada muito no aspecto ambiental. E aqui uma consequência da pegada ecológica, que é o dia de sobrecarga da Terra, que esse ano vai cair no dia 29 de julho. Né? Então, daqui a alguns dias, daqui a 14 dias, no qual a gente entra no cheque especial do planeta. Né? A gente estamos precisando aí de 1,6 planetas para rodar um ano. Né? Complicadíssimo isso. Esses números, eles têm um caráter muito mais de sensibilização, né? E para assustar, né? Devia ser para assustar as pessoas, né? Porque é muito difícil, né? Você ter essa noção, ainda mais numa perspectiva global. Mas, enfim, temos que avançar. E eu trago destaque aqui para esse estudo, ou para esse método, né? Do Rockström. Alguns de vocês devem conhecer o Centro de Resiliência, de Estudo de Resiliência de Estocolmo, que recentemente, para quem tiver curiosidade, recentemente saiu um documentário na Netflix sobre esse estudo, sobre essa perspectiva. É bem interessante. No qual ele define, se não me engano, que são nove temas, né, que a gente tem que lidar e para os quais se estabelece fronteiras, que a gente pode chamar de fronteiras da sustentabilidade. Ao ponto que, à medida que a gente ultrapassa a fronteira, a gente incrementa em riscos do não retorno, né, o tal do ponto de inflexão, né, tipping point. E, passado esse tipping point, só nos resta se adaptar ao problema. Né? Já não resolve o problema, você se adapta ao problema e você vai diminuindo o problema. Bom, e aí a gente tem aqui, né, mudança climática, tem outras categorias não identificadas ainda, depressão do ozônio estratosférico, emissão de aerosóis, né, esse é um problema já resolvido já há alguns anos, acidificação do oceano, ciclos biogeoquímicos, nitrogênio e fósforo, uso de água fresca, mudança de uso da terra, e aqui ele chama de integridade da biosfera, focado aqui em biodiversidade. Né? E é interessante o seguinte, né, para essas, quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso, 9. Para essas 9, a gente estamos aqui na zona que ele chama de zona de incerteza, estamos aqui com mudança climática, a questão da mudança de uso da terra, só.
E ultrapassamos a zona de incerteza, ou seja, a princípio, segundo o método, entramos naquela fase de não tem mais o que fazer, agora aguentar a bronca. A questão da biodiversidade e dos ciclos biogeoquímicos. E o interessante aqui, ou triste dessa figura, é justamente que o que a gente vem destacando como potencial para resolver nossos problemas climáticos afetam justamente duas das categorias, das dimensões, de maneira direta, né? Enfim, com uma grande responsabilidade, né? Se a gente pensar que os nossos sistemas bioenergéticos, eles são essencialmente monoculturas, né? Então eles fazem um estrago grande na biodiversidade. Você implementa aí hectares, hectares, hectares aí de eucalipto, de soja para biodiesel, enfim, qualquer cultura, porque é como o nosso sistema funciona, né? A gente precisa é tudo muito centralizado, a gente precisa de muito volume, né, para justificar economicamente, inclusive, um empreendimento. Aí a gente troca, né, a depender do local, milhares de espécies por hectare para uma ou duas de forma intermitente, né, porque você vai ter que ter ali a depender da espécie, você vai ter que ter um polinizador, né, que a ele é permitida a entrada só para polinização, depois sai, porque agora o foco é outro aqui. Enfim, e a gente ainda tem muita dificuldade de definir o problema, o grau de problema que a gente tem relacionado a isso. Para algumas situações, né, para polinização especificamente, alguns estudos já apontam de maneira muito clara o tamanho do problema, né? A gente está falando aí de perda de bilhões de dólares, caso as abelhas morram, né? Que está acontecendo em algumas regiões do mundo, né? Porque quem que vai fazer o papel das abelhas? Né? Eu sei quem, né? Quer dizer, eu desconfio, né? Que alguém vão se dar muito mal nessa história. E aqui, né? E voltando aqui para o gráfico aqui na questão dos ciclos biogeoquímicos, nitrogênio, né? É o elemento, está entre os elementos mais, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Mas o nitrogênio é o elemento provavelmente mais importante nos sistemas agrícolas, né? Inclusive nos sistemas bioenergéticos, nas culturas energéticas, e que a gente bagunçou o ciclo biogeoquímico do nitrogênio de maneira absurda, né, que os cientistas têm muita dificuldade, inclusive, de entender, né, o que a gente fez. Inclusive, ontem eu descobri que tem um centro internacional de estudos focados no nitrogênio, né, e eles atentando para o fato do nitrogênio, as emissões de N2O, né, o gás hilariante, né, o óxido nitroso, que tem o potencial de aquecimento global aí, quase 300 vezes maior do que o CO2, né, estamos considerando ele como, quer dizer, os cientistas chamando de emissões esquecidas, né, e que a gente tem incrementado mais, e nessa busca por soluções únicas, né, a gente pode incrementar ainda mais, né, então, à medida que a gente aumenta a oferta de bioenergia e melhora o desempenho energético aí o desempenho dos nossos sistemas energéticos, a gente vai também potencialmente incrementar o que a gente estava combatendo justamente por essas emissões do N2O. Muito bem, aqui dá para gastar bastante tempo, gente, mas vamos seguir, né, mas fica aí a dica para quem não leu, não viu o filme, né, acesse o site lá, que o site deles também é muito bom. Bom, e aí a gente precisa, para entender, ou tentar entender essa problemática de maneira sistêmica, a gente precisa de métodos sistêmicos, né, de métricas sistêmicas. A gente tem uma penca aí de ferramentas, né, que respondem mal ou bem algumas coisas, e no meio desse balaio a gente tem a avaliação do ciclo de vida, que vem sendo desenvolvida enquanto ferramenta aí há mais de 50 anos, né, desde 65, né, os primeiros estudos focados em embalagem, né, até a gente chegar hoje com estudos bastante multicritério, né, tratando de uma penca de categorias de impacto ao mesmo tempo, a gente vai ver algumas daqui para frente.
né, respondendo de maneira muito interessante impactos que acontecem e que podem acontecer, né? E acho que talvez uma das forças dessa ferramenta é esse aspecto de diagnóstico e prognóstico, né, a fim de evitarmos problemas maiores, justamente porque é uma ferramenta de abordagem sistêmica e você, a fazendo, né, de maneira efetiva, vai ter respostas muito seguras do tamanho do problema que você está causando, né? E, aliás, muitas vezes tentando resolver outro, né? Então, é uma ferramenta com essas características, né? Ela pode ser de uma escala global ou local, multicritério, como eu estava falando, você pode tratar só de carbono, você pode tratar de carbono, eutrofização, recursos abióticos, enfim. É uma ferramenta essencialmente quantitativa e ela tem um ponto de virada lá para o quali quantitativo, que por norma não é obrigatório, mas essencialmente ela é uma ferramenta quantitativa, ela quer trazer números, porque às vezes esses números não comunicam muito bem, e aí a gente precisa desse salto para uma metamorfose, né, uma mudança da forma de apresentar os resultados para o qualitativo, para que aquilo se torne compreensível para a maioria da população, né, para os tomadores de decisão. Como eu falei, né, uma ferramenta de diagnóstico ou de prognóstico, né, multi-etapas, por excelência, ela é uma ferramenta que a gente chama do berço à cova, mas às vezes você pode fazer ACVs, vamos começar a falar agora pela sigla, ACVs portão a portão, né, dentro de uma fábrica, por exemplo. Né, e ela pretende essa abordagem holística, né, você ir além do que está ali posto, né, tanto do ponto de vista dos problemas, como dos causadores dos problemas, né, ou seja, você considerar cadeia de fornecedores, né, a cadeia ajusante também, né, da fase de consumo, né, para você ter realmente uma noção do tamanho de problema que está sendo avaliado ali. Bom, a ferramenta, enquanto método, tem essas 4 fases, né, uma ferramenta normatizada internacionalmente desde 97 pela ISO 14040, tem umas outras ISOs associadas, né, a 14044, que foca mais aqui, a 14040 é princípios de estrutura, né, a 44 já é procedimentos. Tem a 14025, que tem relação com a rotulagem ambiental, né, que define que você precisa, para você estabelecer uma EPD ou DAP, né, Declaração Ambiental de Produto, você precisa de fazer uma ACV. E está respingando em várias outras 14.000, né, a própria 14.001, na atualização de 2015, trouxe essa discussão sobre a perspectiva de ciclo de vida. A 14.060 e quanto? A do carbono também tem, eu esqueci qual que é, tem umas 3, né, 1464, 65, 67. Também traz essa perspectiva sistêmica do ciclo de vida, né. Enfim, a ferramenta está posta, né, está normatizada e está sendo utilizada, e mais para frente a gente vai ver, inclusive, para políticas públicas, né. Mas, se a gente fosse resumir, fazer sei lá, um haikai para definir a ACV, né, uma coisa bem objetiva, né, é uma ferramenta, é uma técnica que levanta fluxos de massa e energia ao longo de um sistema de produto e traduz isso em impactos ambientais, né? A massa e energia consumida, ela não diretamente é um problema ambiental, para algumas categorias sim. E a gente traduz isso em impactos ambientais, né? E ela não pretende dizer se alguma coisa é melhor ou pior, né? Isso é um ponto importante, né? Porque há um sentimento, uma expectativa, né, de que a ACV vai resolver o problema. Na verdade, ela vai expor o problema, e vai expor o problema de maneira muito abrangente, né? E aí, a partir do problema exposto, que você consegue identificar o que pode ser feito, né, para mitigá-lo, para resolvê-lo, porque ela aponta os pontos críticos. Vou passar aqui muito rapidamente,
por cada uma das fases, enfim, o nosso tempo é curto, né, não dá para a gente fazer uma aula de ACV, mas podemos fazer numa ocasião futura, com o maior prazer. Mas a gente pincelar as fases para a gente depois entrar numa discussão mais focada no problema que vocês lidam, né, o problema da energia em relação à questão do ciclo de vida. Mas, enfim, aqui na figura vocês veem, né, objetivo e escopo, primeira fase, inventário de ciclo de vida seria a segunda, avaliação de impactos, terceira, interpretação a quarta. Tudo de forma bastante iterativa, né, porque você chega a resultados no inventário que implicam em revisões do objetivo e escopo, avaliação de impactos é a mesma coisa, né? E objetivo e escopo é a definição dos limites da sua pesquisa, o que você quer responder, né? E a ACV, gente, ela tem um aspecto interessante, que é quase que um slogan da ACV, né? A ACV, ela foca no exercício da função. Você tem que pensar, falar assim, olha, eu vou fazer uma ACV de um produto, de um serviço, que função está sendo desenvolvida ali, né? Bom, e aí, por conta disso, né, você tem o seu sistema, por exemplo, os nossos sistemas aqui bioenergéticos. Qual que é a função de um sistema bioenergético? É fornecer energia, né, ofertar energia para quem quer que seja, que vai consumir. Muito bem, então, definida a função do sistema, você passa para a definição da unidade funcional. Unidade funcional vai ser a atribuição de um valor quantificável para aquela função, né, a quantificação da função do sistema. Né? Então, pode ser isso, pode ser megajoules produzido, né? Você está falando de transporte, né? Passageiro por quilômetro, né? Enfim, se é um biocombustível para fins de transporte, né? Você pode já focar na questão de quilômetro rodado, né? E nesse sentido, você, definindo a unidade funcional, todo levantamento de dados vai ser em função daquilo, né? Você vai responder no final os impactos ambientais para 1 megajoule, 1 kWh gerado, né? Aqui que você define isso, né? O que você está respondendo. Bom, e aí, para você saber, né, o que você está respondendo, você passa à fase de levantamento de dados, né? Essa aqui é a parte mais laboriosa do estudo de ciclo de vida. Hoje em dia, a gente tem bons softwares, né, que, se bem alimentados, você aperta um botão lá, ele, né, cospe o resultado para você, e depois você se debruça, se dedica a interpretar aquilo, né? Mas coleta de dados, ainda assim, ainda é um grande desafio. Por isso que a gente também precisa de bancos de dados, né? E aí, por isso que fica também um apelo aí para quem demonstrar algum interesse na área, ou já estiver envolvido, né, para desenvolver inventários de produtos, inclusive produtos regionais, né? A gente fala de Banco Nacional de Inventário de Produtos, da economia brasileira, mas a gente sabe que não existe, por exemplo, não existe um etanol brasileiro, existe etanol do Goiás, o etanol do Centro-Oeste, o etanol de Alagoas, ou etanol de Pernambuco, o etanol do Nordeste, né? É um país muito grande, então as abordagens regionais, elas são importantes para a gente. E nesse sentido a gente precisa de inventários regionalizados, né? Por estado, melhor ainda, né? Mas se não, inventários das nossas macro-regiões, né? Inventários do Nordeste, do Sul, do Sudeste. Enfim, o inventário, a gente vai levantar esses dados de massa e energia que entram e que saem de um processo, né? E aqui o ponto é o seguinte, essa coleta de dados, né, ela pode se dar de maneira bastante ativa, né? A gente orienta sempre que o levantamento de dados seja feito por processo elementar e sempre, de preferência, com dados primários. Né? O que isso quer dizer? O dado que você coleta ali no chão de fábrica, né, naquela máquina específica. E o processo elementar é aquele processo que ele não se divide em subprocessos, né? Trazendo aqui para o setor de energia, por exemplo, a cana chega para a moagem, não existe uma submoagem, uma pré-moagem, uma pós-moagem. Moagem é a moagem em si, né? Então você vai levantar os dados da moagem, o consumo energético daquela moagem, né, a eficiência daquela moagem.
que tipo de insumo que está envolvido ali naquele processo, se é só energia, se tem algum outro material que desgasta muito na moagem, né, do próprio maquinário, que justifique levantar aquela informação. Enfim, nesse aspecto. Não, isso não acontece sempre, a gente sabe da dificuldade que é para levantar dados primários, né, mas de preferência que seja feito dessa forma. E, invariavelmente, a gente se ampara em dados secundários, né. Eu não arrisco aqui a dizer, mas estudos de ACV sempre vão ter informação de dados secundários, de bases de dados de preferência, né, que alguém teve o trabalho de levantar aquele dado de maneira primária. Então, por exemplo, matriz energética é um dado que se puxa de um banco de dados, né? Diesel, né, eletricidade, diesel, você não vai levantar o custo de produção do diesel, você vai puxar isso de uma base de dados, custo ambiental, né? Muito bem, e aí você levanta esses dados de materiais, de energia, de área, né, dependendo do setor, que vão ser processados e vão gerar um produto, vão gerar resíduos, vão gerar emissões. E nessa fase seguinte, de avaliação dos impactos de vida, que a gente faz essa tradução dos dados de inventário em impactos ambientais. Para isso, você vai definir as categorias de impacto, né, você vai trabalhar aí, né, vai focando aqui na questão de energia. Você vai trabalhar com a categoria de o potencial de aquecimento global, você vai trabalhar com a categoria de depleção de recursos abióticos, eutrofização, a gente vai ver isso aqui mais já para frente. E a ideia é traduzir o quanto que aquele quilo de diesel, aquele litro de diesel consumido no meu processo, se tornou o impacto ambiental, aquecimento global. Ou seja, o diesel queimou, gerou tantas toneladas de CO2, tantos quilos de CO2 por quilo de diesel, tantos quilos de metano, tantos quilos de óxido nitroso. E aí aqui nessa fase você vai pegar os fatores de conversão. Então o metano, por exemplo, a depender do método, é 21 a 25 vezes. Então aquele quilo de diesel emitiu tantos quilos de metano, você multiplica por um fator de conversão, soma com os quilos de CO2, soma com os quilos de N2O, que foram multiplicados pelo seu fator de conversão, e aí você vai ter o potencial de aquecimento global, né, para aquele sistema. Bom, aqui a gente faz basicamente isso, esse processo de conversão. Então você precisa de método de avaliação, porque o método de avaliação que vai dar esses fatores de conversão para cada insumo, né, para cada matéria-prima que você está entrando no seu sistema, e depois você entra em umas fases opcionais, que é transformar isso em uma informação mais qualitativa, né, normalização, agrupamento, ponderação. São opcionais por norma, mas em alguns estudos são demandados justamente para facilitar o entendimento, né. Só a título de exemplo aqui, por exemplo, a ponderação é atribuir pesos, né? Então você junta especialistas e o especialista vai falar, olha, a gente está falando de energia, então o potencial de aquecimento global é uma categoria muito importante, atribuímos peso 2. Depleção do ozônio fotoquímico não é tão importante, peso 1, né? Mas vocês estão vendo aí que é super subjetivo, né? Por mais que você junte especialistas na área, sempre tem essa carga que vai incrementar a incerteza, né, dos resultados que você está discutindo. Bom, e aí a gente chega na interpretação, né, que é se debruçar sobre os resultados, se debruçar sobre o método, né, você avaliar o quanto teve de consistência na aplicação do método, o quanto que você conseguiu levantar de dados, né, e atingiu, ou chegou perto da completude, né, e você vai também destacar os pontos críticos, né, quem que apontou ali para aquecimento global ao longo daquela cadeia, né, foi a fase de moagem, foi a fase de transporte, e por quê, né, é alguma ineficiência, ou é intrínseco ao processo, né, e aí sim você consegue identificar o que você consegue mudar. E também é um momento que a gente vai fazer uma análise de sensibilidade, justamente por conta desse grau de incerteza, nesse volume de informação que você tem que levantar. A gente levanta muito dado, alguns dados a gente levanta de maneira até direta, mas vocês imaginam a situação, você tem que levantar dados de um sistema, e você tem
possibilidade de fazer uma visita técnica de 3 dias, e aí você quer lá levantar metano emitido, né, e você põe lá aqueles sisteminhas, aquelas caixas, né, que captam metano emitido do solo e tal, leva para o laboratório, e aí você tem resultado para 3 dias. Você consegue extrapolar isso para um ano, né? Enfim, você consegue, mas você vai carregar muita incerteza nisso. E a análise de sensibilidade vem nesse sentido, fala assim, olha, aquelas coisas que me provocaram muita dúvida, muita incerteza, eu mudando o parâmetro delas para mais, para menos, o quanto que elas implicam no desempenho ambiental como um todo. E identificado que elas implicam, né, significativamente, aí cabe a você analisar a pertinência de voltar àquilo ou trazer uma discussão maior sobre aquilo, de que aquilo vira uma recomendação, que não foi possível estudá-la a fundo na execução do projeto, mas que merece uma atenção justamente porque tem uma incerteza grande ali e que se o dado não estiver muito bem medido, a gente pode estar negligenciando ou a gente pode estar superestimando o impacto ambiental. E aí você chega ao final do estudo, né, estabelece suas conclusões, né, olha, o que você está respondendo de fato, quais foram as suas limitações, né, na execução do estudo, e o que você recomenda a partir dali, né? Pensando que as normas 14.000, né, quando você pega lá 14.001 e vê lá aquela ilustração, né, do processo de melhoria contínua, é como eu enxergo todo estudo nesse sentido, né? Não precisa ser só na área ambiental, mas principalmente na área ambiental, quando a gente fala de recomendações, é isso, né? Indique onde precisa melhorar, tanto do ponto de vista metodológico, quanto do ponto de vista do objeto de estudo, efetivamente. Bom, aqui, vamos entrar aqui nas categorias de impacto, eu entendo que, eu não sei, alguém depois me acusa aí o tempo, por favor, tá? Mas eu acho que eu ainda estou dentro do tempo, né? Acho que mais uns 5 minutos. 5? 5 ou 10, professor. Vamos contar com 10 aí, vamos lá. Obrigado. Bom, as características de impacto, né, aqui não é exaustivo, mas eu trouxe aqui as principais, né, aquecimento global a gente vem falando ao longo de toda essa conversa, né, esse aumento da temperatura média, e é uma categoria de impacto global, está muito relacionado a sistemas energéticos e bioenergéticos, né, e aqui só a título de exemplo, né, você tem o CO2 equivalente como a unidade de referência, e para a gente ter aqui uma ideia, né, o fator de equivalência do metano é de 21 vezes, se eu não me engano aqui era em relação ao IPCC, né, mas tem vários métodos, eles não fogem da ordem de grandeza, né, é 21, é 25, 28, né, mas está aqui nessa casa, não tem tipo 21, 100, né, isso não vai acontecer. Depleção do ozônio já não é um problema, tá, a gente pode considerar ele como resolvido, mas só para mostrar para vocês que os nossos sistemas bioenergéticos são contribuintes, né, o N2O, a emissão advinda do uso dos fertilizantes nitrogenados, né, ele promove essa conversão do ozônio em oxigênio, aumentando o tal do buraco da camada de ozônio, mas isso já não é problema. Oxidação fotoquímica é uma categoria de impacto muito urbana, né, e aí por isso, aqui é um ponto interessante porque os biocombustíveis eles podem ser incrementais aqui na resolução desse problema urbano, né, das emissões, que pioram sobremaneira a qualidade do ar, mas as emissões de óxido de nitrogênio, por exemplo, do biodiesel, elas são significativas, elas melhoram a questão do aquecimento global, mas elas pioram esse tipo de emissão aqui, né? Então, tem que estar muito atento a isso. Acidificação, né, chuva ácida, né, advinda aí principalmente do H2SO4, mas também de alguns óxidos de nitrogênio, né, nitrogênio, mais uma vez, mostrando aí seu papel, né, seu papel de coringa, né, ele está em praticamente todas as categorias de impacto. Eutrofização, essa sim, bem relacionada a sistemas
agrícolas, né, bioenergéticos não, mas sistemas agrícolas, por conta do aporte de nutrientes, né, nitrogenados e fosforados, né, vindos, por exemplo, de fertilizantes, que não são aproveitados integralmente pelo solo, pelas plantas, e são carreados, né, para os corpos d'água, e aí acaba com a qualidade da água, incrementa o nascimento de algas, a multiplicação de algas, acaba o oxigênio, morre peixe, a água fica imprópria, além da morte dos peixes. Toxicidade, ecotoxicidade, né, uma outra categoria de impacto bastante crítica e muito relacionada a sistemas bioenergéticos, justamente por conta de aplicação de pesticidas, né, que é uma prática que ainda é muito recorrente, né, as práticas de controle biológico ainda estão caminhando, né, com algum sucesso em algumas culturas, outras nem tanto, mas o fato é que pesticida é uma coisa que a gente ainda convive e que traz muito problema para quem aplica, e infelizmente, inclusive, para quem vai lá na gôndola do mercado, né, a gente sabe que muitos alimentos trazem, né, esses pesticidas, né, ao longo da cadeia, a ponto de chegar à mesa do cidadão. Esgotamento de recursos naturais, isso também tem relação direta com sistemas bioenergéticos. Essa foto ela é bem interessante, é uma mina de fosfato, né? Isso não se discute tanto, né? É engraçado, eu trabalho na área ambiental e eu não tinha ainda, até o momento que eu me debrucei para preparar essa aula e fazer essa relação mais direta com o objeto de análise, o quanto que é impactante, né? Esse é uma mina de fosfato de uma das maiores empresas que produzem fertilizante no mundo, é uma mina de fosfato aqui no Brasil, e que também tem as suas barragens, né? Então, ou seja, além do problema do esgotamento do recurso natural, né, da exploração do fosfato, você tem esse problema super complicado, né, que são as questões das barragens, que a gente viu aí nos 2 últimos anos, e uma das barragens desse setor aí, uma não, 2, está entre as 10 mais perigosas do Brasil, né? Eu espero que saia dessa lista, mas não da maneira trágica como a gente viu nos últimos casos, né? Uso do solo, essa é uma categoria de impacto diretamente relacionada, né? Você precisa de terra para plantar. Hoje em dia, a gente não precisa mais abrir áreas, né? Isso é muito bom, né? Mas ainda acontece porque esse setor é muito complicado, né? Porque a abertura de área para plantio, o objetivo final não é exatamente a cultura agrícola, né? Mas sim a ocupação do solo, né? É uma forma de ocupar o solo. Inclusive, você mostrando que o seu solo está produzindo, você justifica aquilo, né? Então, isso tem acontecido, né, à torta e à direita no país há algumas centenas de anos, apesar de que não precisamos mais abrir áreas, né, segundo os especialistas, para plantar, justamente porque a nossa agricultura é bastante pujante, né, a produtividade é muito grande, em praticamente todas as culturas que a gente faz, a gente produz, né. Temos uma Embrapa, né, coisa que deve nos encher de orgulho, né, o trabalho que a Embrapa faz. Então, nesse sentido, agricultura de precisão também, né, nesse sentido, o uso do solo não deveria ser um problema relacionado a mudanças aos sistemas bioenergéticos. Mas a gente sabe que, de alguma maneira, inclusive tem uma discussão interessante aqui, que é o uso, mudanças ILUC, né, mudanças de uso indireto do solo, né? O que acontece? Você tem, isso aconteceu aqui no Goiás, Rio Verde, né, município com agricultura muito forte. Uns tempos atrás, começou a abrir algumas usinas de etanol, ou seja, provocou uma demanda por cana. E no município de Rio Verde, que era um município que produzia muito alimento, né, para a região, muitos agricultores começaram a migrar para a produção de cana, para atender às usinas, porque estava pagando muito bem. E esse alimento, ele teve que migrar para outro lugar. Né? Então, começa um efeito, né, cascata aí de problemas ambientais nesse sentido, porque você
a demanda por alimento ela não vai sumir, né? Você precisa atender essa demanda. E a produção desse alimento ele vai simplesmente migrar. E ele pode migrar, inclusive, para áreas virgens, né? Ou seja, você mudar aquele solo, né? Aquela vegetação nativa por uma outra tipo de vegetação. Bom, gente, vamos acelerar aqui. Aqui só para ilustrar como segue a cadeia dos biocombustíveis, né? Eles são, por excelência, bioprodutos advindos de biorefinarias alimentadas por biomassa, né? Então, biocombustíveis, eles vão se separar aqui em líquidos, sólidos e gasosos, né? A gente tem os três, né? Principalmente aqui o sólido e o líquido, né, para o nosso caso brasileiro, mas crescendo muito a questão de biogás, né, quem é da área de energia deve estar acompanhando essa questão. E ao longo do ciclo de vida dos sistemas de biocombustíveis, o grande diferencial está aqui, né, a obtenção de matéria-prima advém do solo, né, o solo é o nosso provedor de matéria-prima. Então, grande parte dos impactos, dos problemas e das soluções dos biocombustíveis está concentrada aqui. O resto segue as cadeias tradicionais, né? As biorefinarias, logicamente, são indústrias, né, adaptadas para processar recursos biológicos, né? Mas tem estruturas muito semelhantes, né? Os processos são bastante semelhantes aos sistemas tradicionais. E aí você fecha o ciclo chegando no usuário final, que aqui nessas circunstâncias ele vai estar queimando e emitindo CO2 neutro, advindo especificamente do CO2 captado aqui para crescimento da biomassa, mas a gente sabe que ao longo da cadeia, né, o diesel, por exemplo, consumido aqui no transporte, né, alguns processos aqui, alguns insumos de origem fóssil, né, mineral, estão trazendo o CO2, CO2 fóssil para a atmosfera. Então a gente tem que ter isso muito claro, né? Bom, e aqui algumas discussões interessantes. Rainer Zay, um pesquisador suíço, né, desse laboratório de materiais, o EMPA, né, que tem uma relação muito forte com a CV, né, mundial. E ele traz essa perspectiva num estudo atualizado, eles fizeram um estudo em 2007, atualizaram em 2012, né, que a maioria dos combustíveis, portanto, altera o tipo de impacto ambiental, aquela questão dos trade-offs, das externalidades, né, reduz gás de efeito estufa, incrementa a poluição relacionada ao uso da terra para a agricultura, né, então incrementa a questão de eutrofização, né, incrementa a questão de mudança do uso do solo, né, de perda de biodiversidade, né. E o que é importante? A gente tem que ter isso de maneira muito clara, né? Se a gente presta atenção no que a gente está trazendo de problema ao resolver um outro, a gente tem condições de ser mais eficiente, né? E tentar minimizar os impactos que a gente está causando ao resolver um outro problema maior, né? Dito maior, né? Que é a questão do aquecimento global. Esse aqui é um outro estudo razoavelmente recente, né, de 2020, né, que fala do potencial da bioenergia como sistemas de captura e estoque de carbono para combater a mudança climática, né. E em inglês já tem um nomezinho específico para isso, né, o BECCS, né, uma boa palavra-chave aí para fazer busca. E aqui um estudo focado em segurar as temperaturas em 1,5 graus Celsius, 2 graus Celsius, né? E aí fizeram uma análise de ciclo de vida focada nas emissões de GHG para culturas lignocelulósicas, né? E aí chega à conclusão de que você ter esses bons resultados, né, de balanço negativo, depende muito do local de cultivo, né? Por exemplo, as culturas feitas nas peatlands, né, aquelas solos turfosos, né, que é como é produzido o óleo de dendê para biodiesel na Tailândia e afins.
ele é feito sobre esses pitlands. Então, você tira, você expõe esse solo que tem uma concentração de carbono absurda, esse carbono volta para a atmosfera para você plantar uma cultura que, a princípio, vai capturar carbono, né? Para esse balanço fechar, vão ser alguns anos, né? Bom, o tratamento da vegetação original, né? Se a vegetação original vira emissão, né? Vira problema. E a questão de período e o carregador aqui da energia final. Né? Então, enfim, para que isso seja de fato benéfico, tem que estar muito atento à questão de mudança de uso da terra, né? A questão da necessidade de conversão de solo para esses fins. E aqui, para fechar, um estudo aqui, o capítulo 2 de um relatório recente do IPCC, né, atentando para as questões das emissões de N2O e NH3, né, o aumento disso em função do incremento da demanda de bioenergia. Ainda assim, a bioenergia é muito importante para garantir esse cenário de 1,5 graus Celsius, com ou sem esses sistemas BECCS, né? E, entretanto, né, essas medidas de mitigação, como a bioenergia, pode resultar em trade-offs, né, que a gente estava discutindo agora há pouco, e precisam de muita consideração, né? Então, a gente não tem que resolver um problema incrementando o outro, né? A gente não, depois a gente resolve esse problema. Não, gente, vamos tentar resolver as coisas de maneira em paralelo. Bom, gente, o nosso tempo está curto, né? Vamos abrir para discussão aqui. Eu ia falar um pouco do RenovaBio, isso pode ser alvo de discussão, que é uma política nacional de biocombustíveis, baseada no ciclo de vida dos biocombustíveis, né? Usa uma ferramenta que considera o ciclo de vida dos biocombustíveis para atribuir uma nota de eficiência energética ambiental. Está rodando aí com muito sucesso. E também não vou entrar em detalhes nesses pontos críticos, que é o que eu vim falando, né, ao longo da minha conversa na questão do mudança de uso da terra, monoculturas, fertilizantes de origem mineral e pesticidas, né, questão de mão de obra, né, a questão social também é muito importante, e a questão de eficiência, né, a baixa densidade energética que a gente tem nos biocombustíveis, que provoca necessidade de mudanças substanciais aí nos processos tecnológicos. É isso, desculpa a correria, desculpa o avançar do tempo. Espero que dê tempo da gente discutir um pouquinho mais aí. Então, estamos aí abertos a perguntas. Obrigado, gente. Bem, professor Tiago, agradecemos pela excelente apresentação. Tenho certeza que foi de grande auxílio, né, para os nossos membros e bolsistas do programa e os convidados. E agora, seguindo nosso procedimento, eu passo a palavra, então, aos membros da conferência, para que eles possam fazer comentários e perguntas. Então, se sintam à vontade para ligar o microfone, fazer pergunta ao professor Tiago. Por gentileza, se possível, levantar a mão aí no Google Meet, né, para ter uma filazinha. E aqueles que desejarem podem deixar também perguntas no chat, né? O professor Tiago vai tentar responder. Alguém quer iniciar? Vamos lá, gente, a casa está cheia, não é possível. Tem o professor Rômulo, eu não sei se ele caiu, a internet dele, ele não está. Tá, em relação, Tiago, vou fazer uma pergunta, enquanto depois eu passo para a Ninoska para fazer a pergunta. Em relação a essa questão dos pesos que você falou lá, da análise de ciclo de vida, você tem alguma experiência como é que se faz isso, por exemplo, para a análise de ciclo de vida de um processo industrial, de um produto, vamos dizer assim? Em geral, quais os pesos mais importantes? Você falou da questão de emissão de gases de efeito estufa, ou isso varia dependendo do produto que está sendo produzido? Tem alguma experiência relacionada a isso? Olha, isso varia bastante. Não tem um consenso, né, disso. Inclusive, tem muito poucos estudos dedicados à questão de ponderação. Né, isso ainda está muito incipiente. Eu participei da banca de um estudo desenvolvido pelo pessoal da Federal de Santa Catarina, um grupo muito bom, inclusive, lá o Ciclog, né, que trabalha com a CV, professor Sebastião Soares, no qual a tese se dedicou a avaliar a questão de ponderação, né? E aí ele fez uma pesquisa com especialistas, né, com acevistas e demais pesquisadores da área de sustentabilidade,
responderem cada um o que achavam, né, de cada categoria de impacto, né, qual o peso que cada uma deve ter, aí, independente do tipo de produto que está sendo analisado, né. Mas aí você vê que esse próprio processo, né, por mais amplo que você seja, é um processo subjetivo, né. Quem trabalha numa área vai bater muita tecla na questão do aquecimento global, outros vão na questão de toxicidade humana, né? Assim, não, a questão humana é mais importante, então a gente tem que dar um peso maior para isso, né? Mas então não existe uma categorização de pesos por produto, né? Você tem que olhar sempre com muito cuidado, a depender do tipo de produto que você está avaliando, e analisar realmente a necessidade de você dar esse passo da ponderação, né? Se os resultados até ali já não te trazem informação suficiente para as tomadas de decisões que vierem a seguir. Eu estava perguntando isso porque eu trabalhei durante meu mestrado e doutorado na parte de análise técnica econômica, né, de processo de produção de biodiesel, ou simulação, né? E uma parte que eu trabalhei também foi fazer não só a parte de avaliação econômica, como de emissão de CO2, né? Certo. E a gente desenvolveu lá uma otimização conectada a essa planta industrial que a gente fazia a simulação, e só incluiu a parte do custo, né? E eu vi alguns estudos que eles também faziam uma ponderação entre o custo, né, que teria o processo, ligando também com a emissão de CO2, né? E por isso a pergunta, porque eu só vejo trabalhos eles envolvendo mais a emissão de CO2 e não incluindo outros pesos, né, como você falou, da sustentabilidade. Mas interessante. Nesse exemplo ainda ficou mais complexo e talvez traz mais incerteza, porque você tá fazendo uma espécie de comparação entre dimensões que são bem distintas, né, tipo econômica com a ambiental, né. Isso, na minha visão, inclusive isso é outra palavra de ordem da CV. Se você tiver muita transparência sobre o seu método, é válido, né, porque você abre para discussão, né, você vai trazer especialistas que vão ter condição de falar assim, olha, a forma como você conduziu aqui, você pode pensar de outra forma, eu tenho experiência nisso, parará, né? E aí você melhora, né, o que é a ideia toda, né? Você melhorar o método para você ter respostas mais efetivas, né? Pronto, perfeito. Obrigado, professor Tiago. Tem uma pergunta aqui, acho que é da Ninosca. Pode abrir o microfone se quiser. Bom dia, eu sou professora Ninosca da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro, e queria dar parabéns ao professor Tiago, não, pela exposição aqui no PRH. A minha pergunta é bem mais de leigo, não? Não sou da área mesmo de análise de ciclo de vida, mas pelo que o Tiago expuso, um banco de dados é essencial para você realizar a análise de ciclo de vida. Eu estava explorando sobre esses sistemas, software para análise de ciclo de vida, e queria saber se existem bases de dados de acessos livres. Se você indicaria algumas bases de dados. Professora, bom dia, prazer em conhecê-la. Sim, a nossa base de dados, o SICV Brasil, ela é de acesso livre, ela é gratuita. Aí você pode imaginar que as bases de dados gratuitas, normalmente elas são mais pobrinhas, né? Elas têm menos dados disponíveis, é o nosso caso. A gente tem, hoje em dia, 26 inventários, muito pouco, mas estamos atualizamos recentemente para 86 inventários, se não me engano, e estamos numa crescente, né? A gente deve ir para algumas centenas de inventários, né? Mas para você ter ideia, a EcoInvent, que é a base de dados mais importante que a gente tem coisa de 17 mil inventários, né? Só de inventários brasileiros eles têm por volta de 200, né? A diferença é que são inventários, às vezes, produzidos essencialmente com dados secundários, então, em muitos casos, eles não são tão representativos. Mas a gente tem o SICV Brasil,
A gente tem algumas bases de dados latino-americanas, a gente tem a chamada Amaru, que é recém-lançada do Equador. A gente tem a base de dados gratuita agora, enfim, tem uma base de dados europeia, que eu não sei se ela está sendo atualizada mais, mas eu vou botar aqui no chat, professor. Tem um site que você vai, que chama OpenLCA Nexus. O OpenLCA Nexus é onde você consegue baixar as bases de dados para o software, que é um software livre, né? O OpenLCA é um software livre de ACV, é o único software livre de ACV que a gente tem. E lá você pode fazer a busca por bases gratuitas. Né? Tem uma chavinha lá que você faz a busca, ele separa todas as bases gratuitas que a gente tem disponíveis no mundo. Né? E aí, assim, aí tem um outro ponto. Para fins de pesquisa, você consegue acessar algumas bases profissionais, né? Talvez não no volume, na quantidade de dados que você precise, né? Mas o próprio EcoInvent, ele tem uma versão acadêmica que pode ser solicitada para fins de pesquisa. Tem um formuláriozinho para ser preenchido e tudo, e eles te dão acesso durante determinado tempo. Obrigada, Tiago. Nada, professor, à vontade. Bem, Tiago, tem uma pergunta do Aldo. Quer fazer a pergunta, Aldo? Pode abrir o microfone. Beleza, então. Bom demais falar. E aí, Tiago? Muito bom, muito bom sua palestra. Sabe que eu sou fã desse tema e eu gosto muito quando eu vejo tu poder falar sobre ele. É uma dúvida, Tiago, que eu tenho muito mais como produtor rural e não como pesquisador. E seria mais no sentido de que eu entendo que essas ferramentas, elas conseguem entender do ponto de vista conceitual, científico, de forma muito clara quais são os desafios do ponto de vista da sustentabilidade. Mas, às vezes, é muito difícil passar para o produtor, ou para quem, de fato, está tomando a decisão, estou falando de sistemas agrícolas aqui, que é a minha praia, como é que isso pode mudar a vida dele do ponto de vista monetário ou de maior aceitabilidade, de abertura de novos mercados daquele produto que ele hoje está elaborando? Ou seja, vamos lá, exemplo, carne, o leite, por aí vai. Tu sabe, mais ou menos, tu poderia nos dar um norte de como funciona esse caminho aí, de uma vez que você tenha construído uma análise de ciclo de vida daquele sistema produtivo que tu vai, até um PSA, até esse pagamento por serviços ambientais, esse caminho ainda é um tanto quanto escuro, eu tento procurar na internet, não consigo encontrar como é que acontece essa mágica, de uma vez que é feita a análise de ciclo de vida, que uma vez que é monitorado toda que é acompanhado toda essa cadeia de produção, e como isso pode ser convertido em, de fato, agregar valor ao produto, ou atender a buscar novos clientes, enfim, coisa desse tipo. Perfeito, professor. Essa pergunta aí, ela é importantíssima, e você citou aí um caminho que está sendo consolidado, né, que é do PSA, né, a lei do PSA saiu, né, na verdade já saiu, mas, enfim, a lei, a princípio, ela deve provocar a dinamização, né, do mecanismo. Os exemplos que eu conheço de PSA, professor, eles são todos relativos a projetos, né? Eles têm... Para fazer bem, precisa colocar o nome completo, o CPF... Estava dando um áudio aí para o pessoal. Número e agência da conta. Oi. Pronto. Então, são projetos, né? Não são programas efetivos, né, de PSA. E aí... enfim, tem um exemplo muito claro lá de Extrema, né, em Minas Gerais, que é um programa com água. No Vale do Paraíba, né, tem um projeto chamado... como é que é o nome, gente? Conexão Mata Atlântica, uma coisa assim. Que é um projeto que o Ministério de Ciência e Tecnologia está envolvido, né, e paga para pequenos agricultores. E nessa perspectiva, assim, a ACV ela pode ser uma ferramenta que vai trazer os números que vão justificar o pagamento pelo serviço ambiental, né? Muito bem. Agora, você tem um sinuca aí, porque ainda o custo é muito alto, né? Talvez por isso que esteja em nível de projeto e não de programas, efetivamente. Porque você tem que envolver pesquisadores da academia, né? Ou seja, são pessoas que vão prestar um serviço para o pequeno agricultor, mas eles não vão cobrar isso como consultoria, porque vai ser
o serviço que ele está prestando vai trazer subsídio para a própria pesquisa, né? Então, é relação de ganha-ganha aí, né? Mas de ganhos baixos, né? Vamos chamar assim. Né? E aí, assim, é muito difícil você realmente fazer a coisa rodar. O que eu tenho visto, que tem se consolidado, é o mercado de rotulagem, né? Pessoal que faz, né, que tem produtos certificados e rotulados, eles conseguem, de fato, ter uma diferença lá na gôndola, né, do mercado, né, ter um ganho, né, incremental aí de valor nos seus produtos e se diferenciar dos produtos tradicionais, né. Lógico, para alguns produtos, você fecha para um nicho de mercado muito específico, né, e aí você realmente não ganha muita escala porque são poucas pessoas que compram, né. Mas é isso, eu não vejo, assim, nesse curtíssimo prazo, a coisa se consolidando da maneira como deveria. A gente está, na verdade, está correndo atrás do prejuízo, né? A gente devia estar muito mais acelerado nesse sentido. Né? Verdade. Tiago, até mesmo esses programas de certificação do produto, que você está buscando um mercado mais seleto e era o caminho mais rápido, muitas vezes é muito difícil você encontrar quem certifique esse produto. Vai ser muito mais um produto que você se auto-audita, né? Porque alguma empresa que certifique o que foi realizado, essas práticas mais sustentáveis na propriedade, é difícil você encontrar quem certifique isso no Brasil, né? Você tem certificações de produtos orgânicos, e aí você tem algumas coisas associadas a footprint, ou de carbon print, mas tudo mais iniciativas europeias. E aí, quando você vai trazer isso para a realidade do mercado brasileiro, fica inviável você buscar uma certificação da União Europeia para comercializar um produto no Brasil. É um tanto quanto... Se faz necessário uma análise mais profunda para entender como vai se arranjar esse mercado que ainda está meio solto, né? Sim. Isso assim, para pequeno produtor ou para produtos muito específicos, realmente é difícil, né? A recomendação que tem sido feita, inclusive, eu acabei de fechar um projeto com rotulagem ambiental de café. E café já é um produto já consolidado e muito, muito bem relacionado com essa questão de rotulagem, né? O café tem bastante rótulo. E para pequenos, a ideia é não fazer sozinho, né? É juntar, agregar os pequenos, né? De forma associativa, né? E aí você conseguir custear, porque também tem um custo, né, relacionado a isso. Né? E trazer o Sebrae, né? Conversar com o Sebrae pode apoiar bastante nessa questão. Mas é isso, realmente não tem solução muito óbvia e imediata, né? Tem uma pergunta aqui do Vitor, nosso tempo está correndo aqui, vou passar para ela, tá, professor? O Vitor pergunta, o que o senhor acha da política de crédito de carbono? No cenário como o brasileiro, teremos avanços de diminuição das emissões, caso seja regra para grandes empresas ou geração de energia por termoelétrica ou grandes indústrias? Bom, Vitor, tá tudo caminhando para isso, né? O carbono ele está virando commodity, né? Ou seja, ele tem valor internacional, né? Valor de mercado internacional. Inclusive saiu uma notícia, depois eu posso até compartilhar aqui com colegas com quem eu tenho contato para vocês replicarem, né? Que o mercado europeu vai taxar o carbono de produtos importados, né? Então, quem não se adapta não entra no mercado europeu, né? E não entrar no mercado europeu não é interessante, né? Para quem trabalha com exportação, provavelmente é um dos mercados de maior valor agregado, né? Imagina, os caras estão pagando em euro, né? Em libra, né? Então, é uma questão de escolher estar no mercado ou não, né? E nesse sentido, essa sua pergunta mais específica, né? Avanços na diminuição das emissões, eu enxergo que sim, né? Não tem muito para onde correr, mas lógico que isso tem que estar amarrado a um acompanhamento, a um monitoramento, a medições muito robustas, né? Muito efetivas, né? De maneira que não se gere os tais dos greenwashings, né? No qual você está vendendo uma coisa ali e de fato não é, né? Então, é interessante que isso dinamiza e consolida o mercado, né? Você vai ter o mercado das certificadoras, né? O mercado dos traders, né? Quem comercializa de fato, né? O carbono e afins.
Tiago, eu queria fazer uma pequena intervenção, viu, Tiago? Claro, professor. Peço licença a Alain, porque eu vou ter que sair e não queria sair sem lhe agradecer, viu? Sem lhe parabenizar pela brilhante palestra. Eu acho, lógico, que é um assunto extremamente interessante e eu já faria uma proposta novamente a Emanuel ou a Rômulo para lhe convidar para uma próxima, não é, palestra, uma intervenção, não é, mais focado sobre o mesmo tema, mas te agradeço enormemente em nome do nosso PRH 48.1. Tá bom? Isso não quer dizer que você não possa continuar, viu, Tiago? Eu peço desculpa que vou ter que me ausentar. Eu vou botar minha... Olha, eu não falo sem um vídeo, me perdoe. Falar com você sem estar aparecendo. Tiago, muitíssimo obrigado. Eu estou com um reflexo aqui da minha janela, mas muitíssimo obrigado em nome do nosso PRH 48.1. Tá bom? Professor, obrigadíssimo. Aí, viu, Alain? O tempo que for necessário aí acordado, para que Tiago possa tirar as dúvidas e esclarecer todos esses pontos. Muito obrigado, viu, a todos que estão aqui participando e continue. Tiago, até a próxima vez, viu? Até a próxima, professor. Com certeza teremos. Um abração, viu? Olha, e continua sendo o jovem, viu, Tiago? Não, porque na minha cronologia, quando a pessoa tem... Não é, quando eu já tenho mais de 20 anos de doutorado na frente dela, aí eu coloco como jovem, Tiago. Eu digo, não, eu já estou há 20 anos que eu já passei. Tá bom, Tiago, prazer. Maravilha, professor. Obrigadíssimo. Até a próxima. Até a próxima. Bem, Tiago, como não tem mais pergunta aqui, eu queria fazer outra pergunta. Foi falado aí da questão do banco de dados que vocês têm, né, de análise de ciclo de vida. Como vocês lidam com ele em relação... Vocês têm modelos, vamos dizer assim, caixa preta, vinculados a ele para tentar prever os resultados desse banco de dados? Ou vocês têm modelos fenomenológicos aplicados a ele? Se quiser extrapolar, por exemplo, para análise de algum processo, de algum setor, para o cálculo de análise de ciclo de vida, de identificação desses indicadores, vocês têm algum modelo aplicado a esse... banco de dados, vocês têm lá no IBICT? Não. O banco de dados, ele é uma espécie de repositório, né? Ele guarda inventários, né? E esses inventários que estão lá, eles são, vou chamar de estáticos, né? Inclusive porque eles têm até uma validade, né? Alguns inventários você indica, né? Aquela informação ela é válida até 2025, por exemplo, né? E eles, para ser um inventário, eles têm que seguir a norma, né? Então, não tem muito para onde correr nesse sentido. Você tem uma norma que diz o que o inventário tem que ter, né? E a gente ainda tem um guia chamado Guia Qualidade que determina requisitos específicos para que o inventário de um produto brasileiro seja integrado ao nosso Banco Nacional, né? Então, não sei se eu te respondi bem, mas é isso, né? Na verdade, nossos inventários, eles seguem uma norma e o banco ele guarda, né? Ele armazena esses inventários. Entendi. É porque eu trabalho muito com modelagem e simulação, aí a gente desenvolve banco de dados, tudo, aí na minha cabeça, quando vem banco de dados, é usar o banco de dados para tentar prever os resultados, tudo. Mas eu entendi, tranquilo. A Maria Helena levantou a mão. Pode fazer, Maria Helena, a pergunta. Oi, Alan, bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, como é que tá? Tudo ótimo, parabéns pela apresentação mais uma vez, como sempre, né? Valeu. Eu não sei se minha pergunta vai ser um pouco repetitiva, porque bem na hora que você estava falando sobre isso, deu uma leve falha aqui na minha internet, mas eu queria falar sobre a avaliação de impacto, a terceira etapa lá da ACV que você mencionou. Existem vários métodos, né, para se fazer essa avaliação de impacto. E aí eu queria saber se a escolha desses métodos dependeria da aplicação da ACV ou não, se é mais uma questão realmente de escolha da pessoa que está fazendo a ACV, se tem algum outro critério para a escolha desse método, se é do ILCD, o RESP, etc. e tal. Excelente, Maria Helena, essa questão, inclusive esses dias eu vi um estudo, não vou lembrar qual estudo, mas enfim, eu vi um estudo, uma discussão interessante que a pessoa fez uma análise bastante criteriosa para justificar qual categoria, qual método de avaliação ela ia utilizar.
A rigor não tem um requisito para isso, né? A gente sofre de um mal, né, a gente brasileiro, de falta de um método regionalizado, né? Então, o trabalho a ser feito, quando a gente quer trazer um método que explique melhor, né, as nossas particularidades, é buscar um método, ou um método próximo da realidade nossa, né, que traz fatores de caracterização próximo da nossa realidade, ou um método mais genérico, global, né, porque corre-se o risco de você pegar um método que é muito bom, muito bem construído, muito robusto, mas ele é construído em cima de realidade de zona temperada, por exemplo. Então ele vai responder muito bem, mas para uma outra situação, né? E o método genérico ele responde não tão bem, mas também se compromete menos seus resultados, né? Tem um relatório, se você procurar aqui, se você procurar na internet, o HiKV, né, que é a Rede de Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida, eles têm um relatório disponível no qual eles fizeram uma análise de algumas categorias de impacto e fazem recomendação de métodos por categoria, né, ou por categorias, né, e aí potencialmente você vai identificar que tem algum método que está indicado ali para algumas, e aí você pode, assim, bom, então já que está tendo esse tipo de indicação para esses métodos, vou usar ele. Ou senão você pode fazer análise, para cada categoria fazer análise por um método, né, aí logicamente você tem que deixar isso muito claro, né, quando se for objeto de um estudo que vai ser publicado, alguma coisa nesse sentido. Mas é mais ou menos isso, né? Não tem muito, ainda, né? Não temos muito critério para a escolha do método. É uma dificuldade, e justamente por isso, né? Porque geralmente vem da Europa e a gente acaba ficando meio perdido para aplicar no Brasil. Mas aí a gente vai avançando. Obrigada. Nada. E a gente acaba escolhendo os métodos mais, né? O RECIP e o CML costumam aparecer em muitos estudos, inclusive para efeito de comparação, né? Às vezes você está fazendo um estudo de ACV de um produto que tem muita referência, né? E para você conseguir fazer a comparação, você vai, opa, vou usar o mesmo método também. Né? Exato. Tá ótimo. Obrigada, Tiago. Obrigado a você. Tiago, tem uma última pergunta aqui para a gente fechar, do Wei Chen, lá da FEC Unicamp, ele é do PRH 29.1, ele parabeniza pela apresentação e ele pergunta qual a ordem de grandeza do impacto da parcela de diesel fóssil em termos de emissões de CO2 na produção de biocombustíveis nacionais como etanol e biodiesel. Boa pergunta, que eu não vou conseguir te responder de maneira muito objetiva, não, Uai. Porque são vários fatores aqui, né? A gente tem que saber quanto de diesel entra no sistema de produção de etanol, e aí esse quanto de diesel vai variar muito, por exemplo, do grau de mecanização desses sistemas, né? A gente sabe que tem produção de etanol, de produção de cana, que é basicamente 100% mecanizada, e tem sistemas que ainda tem muito trabalho manual. O trabalho manual vai ter menos consumo de diesel, só que vai ser menos eficiente, né? Enfim, depende muito da cultura, do grau de mecanização da cultura, né, que basicamente é desses grandes maquinários, né, que estão em campo e que vão trazer essas emissões de queima desse diesel fóssil para a atmosfera. Não sei se ajudou. Ok, Tiago. Por conta do tempo, né, e também como a gente não tem mais perguntas, né, a gente agradece mais uma vez ao Dr. Tiago Rodrigues pela participação, a disponibilidade, uma excelente palestra, acredito que foi de grande valia para todos os nossos membros. Então, a gente dá aqui por encerrado o nosso webinar, né, o 13º do PRH 48.1, e esperamos todos, né, nos próximos webinários, e assim agradecemos, e eu peço aí que os bolsistas de PRH 48 continuem, se possível, e eu vou parar aqui a gravação, tá ok? Beleza, Alan, obrigadíssimo aí pela oportunidade, você repasse aí meus agradecimentos e abraços aí para todos os professores e para os demais colegas, e fiquem à vontade, viu, gente, meus contatos estão aí, eu sou do IBICT, o IBICT é uma casa aberta, de acesso aberto, ciência aberta, coração aberto, então fiquem à vontade, pode escrever, tirar dúvidas, quiser discutir sobre a CV
nos trabalhos de vocês, tá? Fiquem à vontade. E me despeço, viu? Um grande abraço para todos aí. Até mais. Até mais, professor.